E agora a gente segue aqui o Jornal da Rede Alesp com mais entrevista. Nós vamos falar agora com Lúcia Helena da Silva. Ela é diretora de negócios e fomento. E ela nos fala sobre o Desenvolve SP, um projeto que destaca as melhores práticas adotadas pela instituição no enfrentamento dos impactos da pandemia no ano de 2020 e que ganhou premiação. Boa tarde, Lúcia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e com todos que estão nos ouvindo. Lúcia, o Desenvolve São Paulo foi o primeiro colocado do prêmio ABDE BID Especial Covid. Conta pra gente um pouco sobre a instituição e quais os projetos foram um destaque para garantir esse prêmio. O Desenvolve São Paulo é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo. Ele apoia os municípios, as micros, as pequenas e médias empresas com programas, financiamentos e linhas de créditos especiais. O projeto com o qual vencemos a premiação apresenta as melhores práticas da instituição no âmbito do crédito que estão colaborando para mitigar os impactos da crise sanitária sobre as empresas e os empregos e, consequentemente, a geração de renda das famílias. A gente pode destacar nessa premiação, então, a rápida ação que o Desenvolve teve, a adaptação ao Plano São Paulo, a implementação de medidas emergenciais de socorro, especialmente aqueles setores que foram mais afetados na pandemia, os esforços para a captação de recursos nacionais e internacionais que fizeram o trabalho do Desenvolve ser fundamental para a resposta, a recuperação e para a sustentação da economia paulista. Eu queria que você falasse para a gente também da importância, então, desse reconhecimento, receber esse prêmio para o Desenvolve São Paulo, né? O que representa nesse momento tão difícil, tão desafiador que todos nós vivemos. Foi um momento muito desafiador aqui para nós também, assim, um momento bem assim de adaptação. E é uma honra para nós, é um grande reconhecimento da importância do papel que exercemos diante da maior crise sanitária, né, que a gente teve nesses últimos tempos, da rapidez com que agimos, dos esforços realizados pelo Desenvolve São Paulo e principalmente do quanto fomos essenciais para as pequenas, médias empresas atravessar aquele período mais crítico da pandemia. Lúcia, eu entrevistei muito recentemente o Dr. Nelson, presidente do Desenvolve São Paulo. É uma conversa super bacana, muito esclarecedora de todas as ações que vocês fazem aí dentro do Desenvolve São Paulo, que são muitas e é um trabalho árduo aí dentro. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas ações e como que as pessoas como que a pessoa pode ter acesso a esse crédito que o Desenvolve disponibiliza. Tá bom, o presidente Nelson está de férias agora nesse momento. Mas assim, falando um pouquinho do que foi feito pelo Desenvolve São Paulo, lá ainda em março, no início da pandemia, nós estudamos profundamente aquele momento e as perspectivas, porque a interrupção da atividade econômica, ela trouxe uma queda abrupta do faturamento das empresas naquele momento, o que gerou uma crise de liquidez, uma crise de caixa mesmo. As empresas elas não tinham caixa para os negócios do dia a dia. Então, o Desenvolve São Paulo foi a primeira instituição que ofereceu um plano de apoio para minimizar esses impactos financeiros que foram gerados pela pandemia. Adaptamos a política de crédito, criando linhas exclusivas para aqueles setores que foram mais afetados naquele momento, com taxas de juros reduzidas, com prazos mais alongados. Possibilitamos também o stand-still, que foi a pausa do pagamento de até 6 parcelas, naquele momento que as empresas tinham aquele impacto nos caixas, e também, muito importante naquele momento, o Desenvolve criou fundos garantidores, porque eles permitiram que aquelas empresas que tinham alguma dificuldade em oferecer
garantia, que elas acessassem essas linhas de crédito. E devido também a aumentou muito a demanda naquele momento, então nós criamos aqui na Desenvolve uma força-tarefa em toda a empresa para que nós conseguíssemos fazer frente àquela demanda que foi exponencial naquele momento. Teve algum setor que precisou mais de ajuda, demandou mais, então, ali um retorno de vocês nesse momento de pandemia? As pessoas procuraram, então, um aporte financeiro? Os setores de turismo, cultura, economia criativa e também o comércio foram os setores mais impactados pela pandemia. Para esses setores, nós lançamos uma linha exclusiva naquele momento que oferecia condições diferenciadas. Também, para o turismo, o Desenvolve fechou uma parceria com o Ministério do Turismo em setembro, onde possibilitou a destinação de mais 400 milhões de reais para o setor, que hoje estão disponíveis através das linhas do Fundo Geral do Turismo, o Fungetur. Através dessas linhas, as empresas que estão ligadas direto ou indiretamente ao turismo, elas podem obter financiamento para capital de giro, para investimento em projetos e também para aquisição de equipamentos. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, doutora Lúcia Helena da Silva, diretora de Negócios e Fomentos do Desenvolve São Paulo, um banco de fomento aí muito importante no estado de São Paulo e que tem ajudado muita gente. Muito obrigada. Eu que agradeço essa possibilidade de estarmos aqui falando. Importante falar que o Desenvolve está se preparando aí para 2021, para o próximo ano. Estamos negociando captações internacionais para trazer mais 3,5 bi para a economia e também preparando um grande projeto aí de monetização de ativos para os municípios paulistas. Muito obrigada pela oportunidade. Ótima notícia, um bom dia para a senhora, ótimo trabalho.